Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição para o nosso viver. A lição desta semana vem nos falando sobre a mordomia prática. Mordomia prática significa que nós estamos aqui nesse mundo para representarmos o reino de Deus e na vida prática, no dia a dia. Nós, então, representamos o reino de Cristo na prática. A prática do verdadeiro cristão condiz com a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que ele prega, ele vive, ou seja, o mordomo cristão, ele é coerente, vive e prega a palavra de Deus, aquilo que ele prega, ele vive na prática do dia a dia. Então a mordomia cristã é uma responsabilidade sagrada. Todos nós somos chamados por Deus para encargos, para funções. Deus nos dotou de talentos por meio do seu Santo Espírito, talentos e dons, bens materiais e bens espirituais, para que desenvolvamos o seu trabalho aqui na terra, a sua obra aqui na terra. Então fomos chamados por Deus para administrar, para guardar, para cuidar das outras pessoas também. Então é nosso dever manter tudo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com seus princípios, de acordo com seus preceitos. E a mordomia cristã, na prática, na vida do cristão, é viver o evangelho dia a dia, é evitar o orgulho, é evitar o egoísmo, toda sorte de males que nos prejudiquem, que prejudiquem a obra do Senhor, que venha a nos separar de Cristo. Então, a mordomia cristã na prática evita o orgulho, porque o verdadeiro mordomo, ele sabe que tudo o que provém na sua vida, tudo que ele tem na sua vida provém das mãos de Deus, das mãos do Criador. Então, o verdadeiro mordomo, ele dia a dia entrega a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, para que haja uma transformação no seu caráter, para que Deus, então, purifique o seu caráter e que, por meio da sua vida, Cristo seja revelado. Diz assim o verso áureo, Salmo 10, verso 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Mas o mordomo fiel, ele sabe que há Deus e que ele prestará contas de todos os dons e talentos que o Senhor o dotou, que o Senhor o chamou para ser administrador, para ser guardador, para cuidar. E por isso ele não vive no orgulho, não vive no egoísmo. Diz assim o Espírito de profecia: que seu espírito seja purificado de toda a mundanidade, de todos os pensamentos profanos e cruéis, que suas palavras sejam limpas, santificadas, vivificando e revigorando todos com quem você entra em contato. Não se deixe provocar facilmente. Então, o verdadeiro mordomo, ele busca em Cristo Jesus, busca do Espírito Santo essa purificação. Ele se afasta do mundo, não vive com a mundanidade em seu coração, com os costumes mundanos, mas ele busca viver de acordo com os princípios divinos, Todos os seus pensamentos são levados, então, a Cristo Jesus. Ele não pensa nas coisas desse mundo, mas nas coisas do alto, e busca administrar os bens que Deus lhe confiou, conforme a vontade do Senhor. E as pessoas que estão ao seu redor verão essa diferença. As pessoas que estão ao seu redor, o seu próximo, será o maior beneficiado do relacionamento do mordomo fiel com Cristo Jesus. O primeiro tópico vem nos falando sobre desenvolvendo nobres qualidades. A letra A: o que deve caracterizar nossa conduta para com todos e o que pode nos ajudar a manter tal atitude. 1 Tessalonicenses 5, verso 14, 15, 23, 1 Coríntios 9 e 25. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que luta de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então aqui, queridos irmãos, temos características, temos nobres qualidades que o mordomo fiel deve ter. Deve buscar adquirir essas nobres qualidades. O mordomo fiel, ele auxilia seus irmãos no cumprimento da vontade de Deus. Ele é um professor para o seu próximo, para o seu irmão, é um orientador para o outro. Ele ajuda o cansado, ele auxilia o oprimido, né? Ele ajuda o necessitado, busca desenvolver então nobres qualidades, busca desenvolver nobres características, um caráter de abnegação, um caráter de altruísmo, um caráter de empatia, o se colocar no lugar do outro, né? Qualidades seguindo os preceitos divinos, qualidades que irão então ter uma grande influência no meio em que ele vive, né? Ele não troca o mal com o mal, mas sim ele faz tudo pelo bem, busca a paciência, busca a mansidão no meio dos conflitos, das dificuldades que surgem, e principalmente ele busca a santificação em Cristo Jesus, né? Uma vida consagrada para o reino de Deus, uma vida dedicada às coisas dos céus, né? Uma vida que se abstém das coisas desse mundo, uma vida que se afasta dos prazeres e deleites desse mundo e segue então a vontade de Deus, se abstém de tudo aquilo que o afasta de Cristo, mas se volta para tudo aquilo que o aproxima de Deus, que o aproxima do Espírito Santo, que o aproxima do Senhor Jesus, né? E como ele pode manter tal atitude? Se mantendo ao lado de Cristo, tendo um verdadeiro relacionamento com Cristo dia a dia, pelo estudo da palavra, pela oração, pela comunhão, pela devoção, pela meditação, tendo um relacionamento com Cristo pessoal todos os dias, é que conseguiremos tais características na nossa vida e conseguiremos ter a influência no meio em que nós estamos vivendo, né? É assim que nós conseguiremos todas essas características e conseguiremos então a transformação do nosso caráter. Um caráter divino para superarmos os nossos desafios diários, né? Só em Cristo Jesus é que podemos ter essas características, só em Cristo Jesus é que podemos alcançar vitórias, só em Cristo Jesus é que podemos ser transformados. A letra B. Como o progresso na vida do mordomo cristão se torna perceptível e por que meios ele pode alcançá-lo. Então, a vida do cristão é uma vida de progresso na vida espiritual, né? Uma vida que está sempre em avanço. Então, devemos ver se estamos avançando na nossa vida espiritual ou se estamos decaindo. Aqui diz que a vida do cristão é uma vida de progresso, né? Então nós devemos buscar esse progresso e o mordomo cristão ele precisa a cada dia, né, progredir, principalmente na vida espiritual, crescendo no reino de Deus e para a graça e para a glória de Deus aqui nesse mundo. Então, à medida que vamos nos relacionando com Cristo, nós vamos progredindo na nossa vida espiritual, vamos agregando mais valores, vamos agregando nobres características na nossa vida, vamos tendo o nosso caráter transformado à medida que vamos olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Quando nós nos achegamos a Cristo, vamos agregando mais valores santos na nossa vida. O velho homem sai de cena e o novo homem entra em cena. O velho homem sai crucificado, né? E agora entra uma nova vida porque nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal. E esse novo homem, essa nova mulher, não vive de práticas antigas, não vive na habitualidade do pecado, contrários à palavra do Senhor, hábitos e práticas contrários à palavra do Senhor, mas vive uma vida que busca a santificação, que busca verdadeiros hábitos em Cristo Jesus. Diz assim, Colossenses 3, 8 a 10 e 13. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós vemos aqui agora uma nova vida, novas práticas, né? Um progresso na vida espiritual. Aquele que não perdoava o seu irmão no passado, agora, porque foi salvo por Cristo Jesus, agora ele perdoa o seu irmão, ele vive em novidade de vida, buscando, né, não viver mais na mentira, não viver mais na maledicência, em todos os hábitos errôneos, contrários à palavra de Deus. Hábitos do velho homem, mas vive agora em novidade de vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Não vive agora morto em ofensas e pecados, mas vive uma vida que agrada ao Criador e que abençoa o seu próximo, né? Ele vive uma vida de boas obras, na prática de boas obras, não para ser salvo, mas porque já teve um encontro com Jesus, porque já foi salvo, e em consequência, ele então abençoa o seu próximo por meio das boas obras na sua vida, né? Tiago 3, 17 e 18, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, é por meio de buscarmos a sabedoria divina, a sabedoria do alto, é que nós podemos alcançar esse progresso, né? Esse progresso de sermos moderados, pacíficos, misericordiosos, produzirmos bons frutos, estando em relacionamento permanente com Cristo Jesus, todos os dias. É assim que então teremos como consequência uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Por nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas em Cristo Jesus alcançamos vitória e progresso dia a dia na vida espiritual e, por consequência, também aqui na vida material neste mundo. Quando você enfrenta pequenas dificuldades que parecem difíceis, pense em Jesus, o querido Salvador, no quanto ele sofreu e suportou para salvar pecadores mortais. Então é no dia a dia, na nossa vida diária, que surgirão situações em que nós deveremos colocar em prática todas essas características. Seremos então levados à prova se realmente somos cristãos, verdadeiros mordomos fiéis. Na prática do dia a dia, que surgirão circunstâncias, né, de adversidades, onde realmente mostraremos se somos fiéis à palavra do Senhor. Você será interpretado, você será mal interpretado. Deixe com Deus os erros que você pensa existir. Seja tratável e não facilmente provocado. Não diga palavras raivosas devido a algo que você ouviu. Isso prejudica a sua influência. Que a graça de Deus o ajude a ser paciente. Não devemos nutrir o que é falsamente chamado de amor, que nos levaria a amar o pecado e estimar pecadores. Mas devemos nutrir a caridade e a sabedoria bíblicas, que são primeiro puras, depois pacíficas, tratáveis, cheias de misericórdia e bons frutos. Então está aqui a orientação divina, né? Nos meios das situações que acontecerem no nosso dia a dia, devemos ter o Espírito de Cristo, devemos buscar sabedoria divina, a sabedoria do alto, para solucionar as situações no nosso viver dia a dia. O segundo tópico vem nos falando sobre mordomos no lar e mordomos na sociedade, na comunidade, né? Nós somos representantes de Cristo, mordomos do Senhor, em todos os lugares, né? Em casa, no lar, na sociedade. E essa mordomia, essa representação de Cristo aqui na terra, ela começa no lar, na nossa casa, e terá um efeito na sociedade. A letra A. Que princípios devem se combinar no preparo de nossos filhos? Né? Será que temos praticado as verdades do Senhor na nossa família? Temos aqui características divinas, né? A misericórdia, a verdade, a justiça, a paz, segundo o texto de Salmos
85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Então temos aqui características divinas, características do próprio Deus, né? Essas características trabalham conjuntamente para a glória e para o reino de Deus. E em cada casa, em cada lar, Deus deseja ver essas características, né? A misericórdia, a verdade, a justiça e a paz devem estar trabalhando conjuntamente, né? Deus deseja que essas características sejam vistas nas nossas vidas e começando na nossa casa, na nossa família, no relacionamento familiar, né? Na correção dos filhos. Deve ser praticada, deve ser demonstrado o amor na correção dos filhos, né? Na orientação dos filhos, né? Devem ser tratados com verdades, com a verdade, com a justiça, mas com amor, temperados com amor, né? Tudo deve ser feito com equilíbrio no relacionamento familiar. Deve ser ensinado, então, a obediência à palavra do Senhor. A justiça e a paz devem ser demonstradas, né? Tudo com equilíbrio dentro dos preceitos divinos. Então, nós começamos a ser exemplos na nossa própria casa, né? No nosso próprio lar. Isso vai se expandir depois para a sociedade, né? Então, esses princípios divinos, princípios da vontade de Deus, princípios que formam o caráter de Deus, que é o caráter de Deus, que são demonstração do caráter de Deus, melhor dizendo, esses princípios devem ser vistos na nossa casa primeiramente, né? Misericórdia, verdade, amor. A paz, né? A verdadeira obediência que é decorrência dessas práticas aqui da verdade, misericórdia e justiça. Então nós devemos praticar tudo isso primeiramente no nosso lar. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. Diz assim a nota: a desobediência e a rebelião devem ser punidas, mas lembre-se de que a punição deve ser aplicada no Espírito de Cristo, né? Exija a obediência, mas nunca com uma tempestade de palavras raivosas, e sim com firmeza e bondade. E quando chamado a disciplinar um filho, lembre-se de sua própria condição, da sua própria relação com o Pai Celestial. Você anda perfeitamente diante dele, você não é rebelde e desobediente, você não o entristece com regularidade. Apesar disso, ele trata você com raiva. Lembre-se também de que é de você que seus filhos receberam as tendências para o mal. Lembre-se de que quantas vezes você age como uma criança crescida, apesar de seus anos de experiência cristã, apesar das muitas oportunidades de autodisciplina, com que facilidade você pode ser levado à ira. Desse modo, trate gentilmente seus filhos, lembrando-se de que não tiveram as oportunidades que você teve para adquirir autocontrole. Então, nós vemos aqui que precisamos ser exemplo no nosso lar, adquirir as características de Cristo, as características divinas, a partir do nosso lar. Agora, a segunda questão, a letra B. Que forma de agir dá crédito à vida? Que forma de agir dá crédito e vida ao nosso empenho missionário na comunidade? Como está sendo o nosso exemplo fora de casa? Como está sendo o nosso exemplo no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na comunidade no geral? Como tem sido o nosso exemplo? Devemos agir na nossa comunidade de acordo com a palavra de Deus, né? Diz assim Lucas 6, 28 a 30. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Alguns textos dizem pelos que vos perseguem. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então nós vemos aqui, irmãos, características que devemos ter na nossa vida, porque tivemos realmente um relacionamento verdadeiro com Cristo, porque aprendemos no nosso lar dia a dia. Quando nós praticamos já no nosso lar dia a dia essas verdades,
O resultado será que haverá boa prática também na sociedade onde nós vivemos, né? Nem sempre é fácil praticarmos essas verdades, às vezes é pesado, mas se nós buscarmos a sabedoria do alto, se buscarmos Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor que tudo podemos naquele que nos fortalece. O nosso relacionamento com Jesus deve ter boas consequências. Deve ter boa consequência no nosso lar, deve ter boa consequência. Deve ter boa consequência no meio em que vivemos, na sociedade, né? Na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, em todas as situações em que vivemos. Então, o cristão ele deve ser luz em meio às trevas. Ele deve ser o sal da terra, fazendo a diferença, revelando o caráter de Cristo onde ele estiver. Mesmo em face de perseguições, em face de situações difíceis, nos relacionamentos dia a dia, em casa e também na sociedade. Será que temos agido assim? Precisamos refletir na nossa vida. Em todos os nossos contatos com incrédulos, estejamos alerta para não lhes dar ocasião de julgar mal a nossa fé ou de censurar a causa da verdade que defendemos. Será que estamos dando um exemplo tal que as pessoas que estão ao nosso redor vejam que realmente tivemos um encontro com Jesus, ou estão julgando mal a nossa fé por causa do nosso mau comportamento, por causa da nossa infidelidade perante as pessoas? Muitos restringem o caminho por sua própria atitude. Há alguma indiscrição da parte deles. São sensíveis à provocação. Pequenas dificuldades surgem no comércio ou em alguma outra área secular que os levam a pensar que foram mal interpretados ou injustiçados. Isso tudo pode criar frieza ou mal-estar, e assim fechar a porta de acesso àqueles que podem ser alcançados pela verdade. Nunca devemos permitir que assuntos de interesse secular apaguem nosso amor pelas almas. Irmãos, sejam bondosos e corteses em todas as ocasiões. Nunca sejam ásperos, críticos ou exigentes nos negócios. Se houver alguma vantagem a ser obtida, passem-na ao próximo, a quem você deve amar como a si mesmo. Com a paciência e o amor de Jesus, observem as oportunidades de serem bondosos para com eles. Que vejam na religião que professamos algo que não fecha nem congela as avenidas da alma, tornando-nos insensíveis e exigentes. O terceiro tópico vem nos falando sobre exercendo amor. Exercendo o amor. A letra A, como a amargura para com nossos irmãos afeta nossa posição perante o mundo? Poderão surgir, irmãos, situações entre o povo de Deus, né? Desavenças pessoais e outras coisas mais. E como a amargura que pode surgir, né, de um irmão contra outro afeta a nossa posição perante o mundo? Será que estamos dando verdadeiro exemplo da causa de Deus, verdadeiro exemplo de Cristo na nossa vida perante a sociedade? A igreja está dando testemunho perante a sociedade que realmente vive o amor de Deus? Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, podem ocorrer situações diversas, situações de amargura, rancor de alguém para com outro, né? Talvez um irmão que tenha nos tratado de forma injusta. Nós não devemos guardar rancor e amargura, né? Desentendimentos. Mas qual tem sido o nosso testemunho em relação a isso perante a sociedade? Se vivermos com espírito de amargura, se vivermos com espírito de ódio, de rancor, de reclamação, de murmuração, estaremos dando um mau testemunho da obra de Deus, estaremos dando um mau testemunho pessoal da nossa vida, né? Realmente nós não vivemos a fé que nós pregamos, né? Então, precisamos analisar tudo isso, né? Esse tipo de comportamento pode contaminar toda a igreja, né? A viver um espírito de amargura, a viver um espírito de rancor, de murmuração, né? Será que estou dando um mau exemplo para as pessoas ao meu redor? Se realmente houve problema, um irmão deve procurar o outro e exercer o perdão, exercer o amor, dar e receber perdão, buscar a solução para
efetiva para o problema que está acontecendo, né? E evitar toda raiz de amargura, toda raiz de murmuração, demonstrar o verdadeiro amor que Cristo deixou para demonstrarmos, né? Mesmo com alguém que nos prejudicou. Sabemos que na prática não é fácil, mas é isso que é requerido de nós, que exerçamos esse verdadeiro amor, esse verdadeiro dom, né? Então devemos agir com prudência e com paciência diante das situações que podem ocorrer, para darmos um bom testemunho na nossa vida, às pessoas que estão ao nosso redor, um bom testemunho da causa do Evangelho, né? E muitas vezes nós estamos envergonhando a causa de Cristo por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Não queremos reconhecer nossos erros muitas vezes, né? Não queremos abrir mão ou estar por baixo, né? Como diz o ditado. Então precisamos muito praticar o verdadeiro amor nessas situações que ocorrem. Diz assim a nota: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros, ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então as pessoas vão ver, olha, essas pessoas são diferentes, né? Elas realmente vivem o verdadeiro amor. Essas pessoas são diferentes porque vivem a palavra de Deus na vida prática. Essas palavras não são humanas, mas de nosso Redentor. E como é importante que cumpramos a instrução que ele nos deu. Não há nada que possa enfraquecer tanto a influência da igreja quanto a falta de amor. Cristo diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se tivermos de enfrentar a oposição de nossos inimigos, representados como lobos, tomemos cuidados para não manifestar o mesmo espírito entre nós. O inimigo bem sabe que se não tivermos amor uns pelos outros, ele pode alcançar seu objetivo, ferir e enfraquecer a igreja, causando divergências entre os irmãos. Pode levá-los a suspeitar mal, criticar, acusar, condenar e odiar uns aos outros. Desse modo, desonraremos a causa de Deus, ofendemos o nome de Cristo dessa forma, né? E causamos irreparável dano às almas dos homens. E a letra B. O que acontecerá se cultivarmos diariamente o amor? Mateus 12:35 e Colossenses 3:12-5. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Então, irmãos, se alguém realmente quer viver o amor de Cristo diariamente, né? Se realmente vivermos esse amor, o amor verdadeiro que vem do coração de Deus para o nosso coração, as pessoas que estão ao nosso redor sentirão a diferença, né? Vão ver, né? A diferença. Realmente essas pessoas são cristãs, realmente esse prega e vive o que prega. Essa pessoa é coerente com os ensinos que ela prega, né? Não iremos contradizer aquilo que pregamos no nosso viver prático, mas realmente iremos ter coerência vivendo de acordo com o que pregamos, né? Iremos dar um bom testemunho e o nosso coração estará cheio da graça de Deus, da graça de Cristo, porque somente um bom coração é que pode dar bom fruto, pode dar bom tesouro, como diz aqui o texto, né? E um bom coração, alguém só tem esse bom coração porque teve ou tem um relacionamento com Cristo. É em Cristo que temos um coração, então, transformado para a sua obra. Então as pessoas ao nosso redor sentirão a diferença. Essa pessoa realmente é uma pessoa cristã. Iremos dar um bom exemplo da obra de Cristo na nossa vida, né? Essa pessoa sofreu várias injustiças, mas ela tem um caráter diferente. Ela tem o caráter de Cristo. Ela não tratou o mal com o mal, mas ofereceu o bem pelo mal que recebeu. Então precisamos analisar a nossa conduta para ver se estamos praticando realmente esse verdadeiro amor, né? E Deus, ele precisa que andemos unidos, irmão com irmão, ajudando um na sua fraqueza, na fraqueza do outro, para que a obra de Cristo possa avançar a cada dia e não ser envergonhada, né? Diz assim Colossenses 3:12-15. Revesti-vos, pois, com beleza de Deus, santos e amados, nas entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro,
Assim como Cristo vos perdoou, assim vós também deveis fazer. Então devemos nos revestir do amor de Cristo, da misericórdia, da sua mansidão, com humildade, assim como Cristo perdoou os seus inimigos, assim como Cristo perdoou os seus irmãos que o entregaram para a crucificação, assim também devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Se você tem amor no coração, procurará estabelecer e edificar seu irmão nesta bendita fé. Se ouvir uma só palavra que seja prejudicial ao caráter de seu amigo ou irmão, não encoraje essa maledicência. Essa é a obra do inimigo. Por favor, lembre a quem fala que a palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. Devemos esvaziar o nosso coração de tudo que contamina o templo da alma para que Cristo habite nele. Nosso Redentor nos disse como podemos revelá-lo ao mundo. Se nutrirmos seu Espírito, se manifestarmos o amor divino aos outros, se guardarmos os interesses uns dos outros, se formos bondosos, pacientes e tolerantes, o mundo terá uma evidência pelos frutos que produzimos de que somos filhos de Deus. É a unidade na igreja que a capacita a exercer uma influência consciente sobre os incrédulos e mundanos. O quarto tópico vem nos falando sobre um problema habitual que pode ocorrer no meio do povo de Deus, né? Cite um mal, a letra A. Cite um mal encontrado com frequência na igreja, Levítico 19, 16, Jeremias 20 e 10, Provérbios 16, 17 a 20. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Então, irmãos, mexericos, maledicências, o falar da vida alheia, fofocas, maledicências, né? Um grande mal que pode ocorrer no meio do povo de Deus e pode trazer grande prejuízo para a obra do Senhor, né? O telefone sem fio, né? Ouviu uma palavra, entendeu errado e pode passar informações distorcidas da vida da outra pessoa, né? Um leve trás, fofocas a respeito da vida do outro, tudo isso desonra a causa de Deus, a causa do Evangelho, e desonra as próprias pessoas que estão ali conversando sobre isso, né? É um grande mal, exemplo perante Deus e perante a sociedade. Muitas pessoas que são da igreja levam conversas da vida da igreja particular para pessoas da sociedade. Isso causa um mal tremendo, é um cheiro de morte para a morte. Não devemos praticar isso, né? O falar mal uns dos outros. A palavra de Deus nos adverte, né? Provérbios 16 a 20, 16, versos 17 a 20. Porque eu vi, Jeremias 20, verso 10. Porque eu vi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos, né? Então devemos evitar toda murmuração, todo mexerico, tudo aquilo que venha trazer má fama à causa do Senhor, né? E Provérbios 16, 17 a 20, a vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos, né? Então, quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando nós ouvirmos alguma palavra em desfavor de algum irmão, precisamos ter prudência, precisamos, né, ouvir com cuidado, realmente examinar para ver se é verdade. E mesmo se for verdade, nós não devemos espalhar aquela situação, mas devemos ter cautela em tratar as situações e evitarmos falar da vida das outras pessoas, né? Se alguém vier trazer essa notícia, irmão, você já conversou com essa pessoa, já orientou essa pessoa a respeito disso? Precisamos agir dessa forma para não atrair as maldições, né? Precisamos criar bons hábitos e realmente ser um exemplo para a causa do Senhor. Diz a nota assim: muitas vezes as fofocas são as destruidoras da união entre os crentes. Há alguns que estão sempre com os ouvidos atentos para pegar o escândalo no ar. Reúnem pequenos incidentes que podem ser insignificantes, mas que são repetidos e exagerados até que um homem se torne um criminoso por uma palavra. Olha um grande perigo, né? Um probleminha que é pequeno, por causa das repetidas conversas, aquilo vai se tornando, né? Por causa das fofocas, vai se tornando um grande crime.
à vista de alguns que na verdade não era. O lema desses parece ser: conte e nós espalharemos. Esses contadores de história fazem a obra do diabo com surpreendente fidelidade, sem jamais imaginar o quanto essa atitude ofende a Deus. Se gastassem metade da energia e do zelo investindo nessa obra profana, investigando o próprio coração, encontrariam tanto a fazer para purificar a alma da impureza, que não teriam tempo nem disposição para criticar os irmãos, e eles não cairiam sob o poder dessa tentação. A porta da mente deve ser fechada contra o estão dizendo, ou ouvi dizer, em vez de permitir que ciúmes ou desconfianças penetrem no nosso coração, porque não vamos até nossos irmãos e, após expor francamente, mas com bondade, os detalhes que ouvimos contra seu caráter e influência, peçamos para orar com eles e por eles. Então, se ouvirmos alguma situação de algum irmão, precisamos ir a essa pessoa, orar com ele, né? E orientá-lo e ajudá-lo, sempre olhando por nós mesmos, porque também podemos cair na mesma situação e evitarmos de todas as formas, o máximo possível, espalhar, né, palavras, contar a vida de outras pessoas da nossa igreja, mesmo no meio da nossa igreja, e para pessoas de fora também, né? Isso é bom evitar, né? Isso também pode ser feito dentro da família, a família física e a família espiritual. É um grande conselho da palavra de Deus para nós. A letra B, como podemos escapar do hábito da fofoca? Provérbios 14, 15. Provérbios 25, 9 e 10. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então precisamos ser prudentes, né? Quando ouvirmos alguma situação, se estamos nesse hábito da fofoca, precisamos mudar, né? Precisamos ser prudentes com nossas palavras, com os nossos hábitos, né? Se escapamos do mau hábito, precisamos então escapar do mau hábito, né? E como é que nós escapamos do mau hábito? Das fofocas, observando os princípios divinos aqui na palavra do Senhor, nos orientando. Sermos prudentes no falar, sermos humildes, né? Pedindo a Cristo que nos oriente, nos dê a sua sabedoria, para sabermos conviver uns com os outros, suportando as fraquezas uns dos outros, né? Precisamos então viver com prudência em relação a essa questão. Ouvir mais e falar menos. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo que não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, senão apartando de ti a infâmia. Então precisamos ter prudência no falar da vida de outra pessoa. Precisamos estar olhando para nós mesmos, para não cairmos também na mesma tentação. A letra C, se descobrirmos que um irmão ou irmã é realmente culpado de algum erro, qual é o nosso dever pessoal? Gálatas 6, verso 1, Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmãos, nós precisamos muito aqui nesse momento ter prudência, buscar sabedoria do alto, mesmo que a pessoa tenha cometido algo errado mesmo. Mas precisamos continuar vivendo o cristianismo na nossa vida prática, né? Devemos evitar espalhar a situação que pode ser um cheiro de morte para a morte. Quanto mais espalhamos, estamos matando a vida espiritual de outras pessoas que nem precisariam saber da situação que está acontecendo, né? Isso causa um cheiro de morte para a morte dentro mesmo da obra do Senhor. Pelo contrário, nós devemos então ir ao irmão que tenha caído em erro e auxiliá-lo espiritualmente, conversar com ele, orientá-lo. Estamos aqui, irmão, para te ajudar, com espírito de humildade, de mansidão, de paciência, porque também nós estamos susceptíveis, nós também podemos cair no mesmo erro que essa pessoa, né? Então, precisamos buscar essa pessoa e praticarmos essas características divinas, né? Paciência, mansidão, humildade. Precisamos, então, exercer nesse momento para orientar essa pessoa, para o ajudá-lo, né?
Nós devemos olhar para nós mesmos e ver se nós não estamos também caindo no mesmo problema. E orar pedindo a Deus força, sabedoria, orientação do Espírito Santo para sermos instrumentos do bem, instrumentos de bênção na vida desse irmão que tenha eventualmente caído em algum erro. Quando virmos erros nos outros, lembremos-nos de que talvez tenhamos faltas mais graves aos olhos de Deus do que o erro que condenamos em nosso irmão. Em vez de publicar os defeitos alheios, peça a Deus que abençoe esse irmão e o ajude a vencer esse erro. Cristo aprovará esse espírito e atitude e abrirá caminho para você dizer uma palavra de sabedoria que fortalecerá e ajudará ao que está fraco na fé. O quinto tópico vem nos falando amando nosso próximo. A letra A, que mudanças se veem quando não somos facilmente provocados e não pensamos mal dos outros. 1 Coríntios 13, 5, Efésios 4, 23 a 25, Efésios 5, 9 a 12. Não se porta com indecência, o verdadeiro amor, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, aquele que busca ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, ele viverá o verdadeiro amor na sua vida, né? O verdadeiro amor não deixa ser provocado facilmente, o verdadeiro amor vive com paciência, o verdadeiro amor busca a humildade nos seus relacionamentos, o verdadeiro amor não suspeita mal, age com prudência, não se irrita, né? Então, serão vistas mudanças nas nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente. Antes de aceitar a Cristo, eu agia mal, agia imprudentemente, falava da vida dos outros, mas depois que aceitei a Cristo, aceitei a operação do seu amor na minha vida. Então não suspeito mal, devo buscar a humildade, vivo com humildade, com paciência ao tratar com as outras pessoas. Isso demonstra uma mudança agora, as pessoas sentirão essa mudança na vida do verdadeiro cristão. Antes ele agia de uma forma contrária à palavra de Deus e agora ele age conforme a palavra do Senhor, conforme os preceitos bíblicos e princípios divinos, porque agora é uma pessoa que realmente se deixou ser transformada pelo Espírito de Deus, porque aceitou verdadeiramente a Cristo como seu Salvador e deixou Cristo agir no seu coração. Então, novos hábitos na vida dessa pessoa serão vistos, né? Antes não amava o próximo, agora ama o próximo, né? Exerce prudência, humildade, paciência, vive a verdadeira abnegação, o altruísmo, se coloca no lugar do outro, evita passar informações da vida da outra pessoa para terceiros, né? E busca ajudar o seu irmão que está em dificuldade espiritual, né? A pessoa que cultiva a preciosa planta do amor será altruísta e não perderá o autocontrole mesmo sob provocação. Ela não atribuirá motivos errados e más intenções a outros, mas sentirá profundamente o pecado quando descoberto em qualquer um dos discípulos de Cristo. Essa pessoa ela ficará triste mesmo que seu irmão tenha caído no pecado, né? Foi um irmão, não fui eu, mas foi um irmão da causa do Senhor, né? Foi um irmão meu de fé espiritual. Então, tudo isso deve tocar nosso coração, né? O amor não suspeita mal, mas concede a mais favorável intenção aos motivos e atos dos outros. O amor nunca exporá desnecessariamente as falhas dos outros. Não ouve com curiosidade os relatos desfavoráveis, mas menciona algumas boas qualidades de quem está sendo difamado, né? Então devemos buscar as qualidades do irmão que caiu em erro e não suas dificuldades, né? Os relatos desfavoráveis da sua conduta, mas sempre buscar o lado bom da outra pessoa, né? A letra B. Como o mundo pode ver em nossa vida um crescimento diário em Cristo? Será que as pessoas estão vendo o nosso crescimento diário em Cristo Jesus? Estão vendo uma mudança realmente na nossa vida? Nós que dizemos que somos cristãos, mas a nossa prática é totalmente contrária à palavra do Senhor. Será que isso é correto? Precisamos rever essa situação em nossas vidas, né? Se estivermos ligados, então, a Cristo Jesus, a videira verdadeira, nós somos os ramos e Ele a videira verdadeira. Aquele que estiver ligado em Cristo Jesus,
esse terá muito fruto e as pessoas ao seu redor verão um crescimento, verão a diferença agindo na sua vida, né? Essa pessoa tinha ações de trevas, agora tem ação de luz. Essa pessoa é o sal da terra, faz toda a diferença aqui no nosso viver, né? Então precisamos muito também pedir o Santo Espírito para que plante em nosso coração o fruto do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, paciência, humildade, mansidão, domínio próprio, a prudência que tanto precisamos, né? Então, se nós estivermos vivendo com Cristo Jesus, estivermos tendo um relacionamento profundo com o Espírito Santo, então todas essas atitudes e características cristãs divinas se verão em nossa vida e assim seremos bons exemplos, né? Tito, capítulo 2, verso 8, 7, 8 em diante diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal do que dizer de vós. Se estivermos então, irmãos, plantados em Cristo Jesus, vivendo diariamente com Ele, os resultados também serão diários, serão sentidos resultados, né? E então o verdadeiro amor dominará os nossos relacionamentos na nossa casa, no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, na igreja e em toda a sociedade em geral. Em geral, nós seremos influências para o bem, um cheiro de vida para a vida. Que cada um se pergunte: possuo a graça do amor? Aprendi a sofrer muito e a ser gentil? Talentos, aprendizado e eloquência, sem essa qualidade celestial, serão inúteis quanto ao soar do bronze ou tinir do sino. Enquanto ainda não somos capazes de amar, nem de ter comunhão com os amargos inimigos de Cristo, devemos cultivar aquela mansidão e aquele amor que caracterizam nosso Mestre. Um amor que não pensa mal e não é sensível à provocação. Queridos amigos, estimados irmãos, está diante de nós mais uma lição muito importante, que possamos colocá-la em prática na nossa vida, que possamos buscar em Cristo Jesus força, sabedoria e o entendimento necessário para vivermos a sua verdade.